E os meses foram se passando e o Alex começou a se aproximar bastante da Raquel. A Raquel ficava sempre impressionada com as invenções dele, com as coisas que ele fazia. E começou a ouvir bastante ele falar sobre o planeta dele. E ele foi se desenvolvendo na faculdade. Até que teve uma semana que o Alex ficaria livre por uns 5 dias. E o Marcos também. E daí eles estavam combinando entre si para poder visitar o planeta natal dele. E daí a Raquel, quando soube disso, ela ficou meio triste, porque ele ficaria fora esses tempos e ela não desgrudava dele faz bastante tempo. E daí ela foi conversar com ele a respeito sobre ele ir passar uns dias por lá. Daí ele disse que iria só esclarecer algumas coisas para a família dele, que ele não via faz um tempo, e que passaria só alguns dias, porque ele teria que voltar para cá. E daí o Marcos chegou lá e disse que ele já tinha ajeitado as coisas junto com a família dele também, com o presidente, que ele poderia ir por lá também. E a Raquel perguntou sobre o que ele estava falando. Daí o Marcos confessou para ela que ele era o denunciador e que ele era um colossal também e que por isso estava envolvido nessa viagem. É para garantir também a segurança do Alex, caso alguma coisa desse errado. Peraí, e o Alex sabia que você era isso? E o Alex disse que sim, e que o Marcos estava muito afim de conhecer o planeta natal dele, de onde ele veio, para começar a interagir muito com outros planetas, que com o tempo ele começaria a fazer isso, e viajar por aí pelo multiverso. Daí a Raquel ficou sem palavras, e daí no momento ela pensou numa coisa e perguntou se ela conseguisse acertar com os pais dela e com os compromissos dela. Será que ela poderia ir junto com ele? E daí o Alex disse que para isso teria que ir alguém da família dela. E daí ela ficou tão animada e saiu e foi falar com os pais dela. E o Max perguntou para ele se ele ia realmente levar ela. Daí ele disse que não seria muito assim adequado levar uma garota assim de um planeta para o outro, sendo que são só amigos assim, sem alguém da família acompanhando, alguém de confiança, porque levantaria suspeita das pessoas. Além do mais, seria bem difícil para os pais dela permitirem uma coisa dessa. Daí o Marcos perguntou se ele não tinha algum tipo de sentimento por ela, já que eles passaram bastante tempo juntos. E ele disse que tinha mais ela como uma amiga. Daí o Marcos não quis insistir muito no assunto. E Raquel, quando chegou na casa dela, contou tudo o que havia acontecido, menos do fato de que o Marcos era um colossal. Ele disse que o denunciador ia também, que iria proteger eles. E a família dela ficou muito em choque com tudo isso. E disse que isso seria impossível dela fazer. Fazer uma coisa que é muito fora do comum. Só que aí ela insistiu e disse que ela queria ir junto com um amigo dela, conhecer um planeta dele, que ele disse que era um planeta ótimo, que era bem mais desenvolvido que a Terra. E ele falou que se fosse alguém da família dela junto com ela, ela poderia ir. E daí eles pensaram um pouco, só que aí sabiam que aquele rapaz era de confiança e que o denunciador era um grande herói. E pensaram em mandar o irmão dela junto com ela. Depois de muita insistência que ela fez, dizendo que não queria mais nada, já que eles quiseram dar qualquer coisa para ela, só que ela não quis. Ela quis ir nessa viagem. Então, ela foi com o irmão dela até lá e falou com o Alex e acertaram tudo e disseram que iria poder ir com ele. Depois acertaram muitas coisas lá e se mandaram e ele deu instrução sobre o que ela podia levar e foi para casa dela arrumar o que ela precisava levar. E daí, quando eles saíram, o Alex ficou muito surpreso com o fato de terem aceitado ela ir e o Marcos também. E daí ele disse que nunca pensou que a família dela iria deixar ela embarcar nisso, mas já que concordaram com tudo, resolveram deixar isso quieto e levar ela junto com o irmão dela. E daí, no dia seguinte, eles se ajeitaram tudo, conforme as orientações do Alex. Eles embarcaram na nave que ele havia atualizado, estava bem maior do que antes, e agora conseguia abrir um portal para o multiverso sem muito problema. E daí ele abriu um portal bem grande, depois que saiu com a nave, e conseguiu passar por ele sem problema. A nave já tinha uma fonte de energia bem maior, e daí já chegaram bem na órbita do planeta dele e foi só voando para perto. E daí eles estavam vendo, daí que tinha muitas naves voando por lá, daí ficaram bem surpresos com isso, o Marcos e o irmão da Raquel e a Raquel. Daí o Alex disse que as coisas parece que deram uma melhorada depois que ele saiu. Daí perguntaram por quê. Daí ele disse que foi ele quem acabou criando a viagem entre Confortage e também a viagem entre universos.
já que ainda não era conhecida por aqui. Daí parece que eles já estão usando, porque ele disse que viu uma nave entrando por um portal e outra também saindo. Daí repararam e viram mesmo. E daí que ele acabou chegando no planeta dele, onde era a antiga casa dele, pousou lá, e daí ele disse que ele iria na frente para falar com a família dele. E daí na hora que ele chegou lá no chão, a família dele viu ele, e daí correu e abraçou ele. Ficaram tão felizes dele estar vivo. Daí ficaram um bom tempo assim. Daí até que ele disse que tinha trazido uns amigos de um outro mundo. Daí o resto da turma lá desceu. Daí acabaram se apresentando para eles, quem eram. E daí chamaram eles para entrar e conversaram um bocado sobre tantas coisas, sobre cada coisa que havia acontecido com o Alex, e como foi que ele conseguiu se curar, e como foi que ele conseguiu voltar. E também sobre o fato de ele ter se estabelecido lá naquele planeta Terra, e ficar em um outro universo, e também sobre esses amigos que ele trouxe. E depois de muita conversa, a família dele contou algumas coisas que aconteceu lá. O Alex acabou ouvindo dos pais dele que depois que ele saiu, sabendo que ele poderia não mais voltar, resolveram honrar o legado dele, das descobertas que ele fez, das coisas que ele desenvolveu. Começaram a ver os projetos dele sobre portais e naves que viajavam por planetas assim bem rápido, e também de capacidade de abrir portais para outros universos. Daí acabaram levando para o líder do planeta e acabaram apresentando, e daí foi reconhecido como obra dele, e daí acabou recebendo reconhecimento. Daí tem até uma estátua no centro da cidade que é em homenagem a ele. E daí eles saíram para ver, viram lá a estátua dele, e ficou muito emocionado com tudo isso que fizeram por ele. E daí, no momento que reconheceram ele, daí chegaram lá, se amontoaram, daí ficaram tão felizes de vê-lo de novo, pensaram que ele tinha morrido com aquela doença. Até ele explicou que ele conseguiu encontrar uma restauração que podia curar qualquer doença, e contou que ele conseguiu, depois de um bom tempo em um planeta distante, desconhecido, ele conseguiu ajeitar a nave dele, só que agora ele iria ficar por lá e só veio fazer uma visita. Daí muita gente ficou alegre, daí estar pedindo para registrar assim, um momento com eles, o que eles chamavam de foto na Terra. E daí eles ficavam retirando foto lá, só que aí o pessoal logo notou que essa foto também conseguia fazer uma impressão 3D das pessoas. Ele retirava uma foto e daí transformava em uma impressão 3D como se fosse uma estátua. E as pessoas iam levando, que era bem leve. E daí a Raquel ficou bem surpresa com isso, e até o Marcos. E daí o Marcos chegou por lá com a Alex e perguntou se eles poderiam dar uma olhada por lá. Daí, depois que a multidão se dispensou mais deles, eles passaram pelo mercado e o Alex conseguiu converter o dinheiro que eles tinham trazido do planeta Terra em dinheiro do planeta do Alex. Daí eles foram sendo apresentados a várias coisas que tinham naquele planeta, que era bem diferente da Terra, bem mais evoluído, avançado. Daí eles compraram um bom bocado de coisa, já que elas eram bem mais baratas com relação ao valor do dinheiro da Terra. E daí eles passaram um bom tempo por lá, andaram por várias partes do planeta que o pessoal achou incrível. E daí depois eles foram apresentados ao líder do planeta, que soube que o Alex tinha voltado e estava vivo. Depois de conversar bastante, ele voltou para casa dele. E daí ele disse que estava tão feliz de poder ver que o planeta dele deu uma prosperada depois que ele saiu. E daí, quando já estava de tarde, ele lembrou de algo que viu no mercado. Passou lá e comprou uns 2 colar que custou bastante dinheiro. E daí ele deu de presente para Raquel. E disse que era um sinal de amizade. E daí quando ela colocou, o colar começou a brilhar. E daí ele tinha também um que começou a brilhar. E ela perguntou que tipo de colar era esse. E daí ele disse que era um colar amizade, que tinha uma pedra que captava o sentimento da amizade. Daí eles fizeram uma grande modificação nele para poder brilhar toda vez que 2 pessoas que têm amizade entre si usassem. Daí a Raquel ficou emocionada com isso, abraçou ele, daí eles foram descansar. E no dia seguinte, o Alex lembrou de um amigo de outro planeta que ele conheceu, e daí ele disse que ele gostaria de revê-lo novamente. E o Marco perguntou quem era esse amigo, e o Alex perguntou se ele não gostaria de conhecer um viajante do tempo.